Irmãos, quando a gente era recém-casado, casamos em 99, a gente foi num retiro em Belo Horizonte em 2001. 2003. 3? Tá bom, 2003. Ele sempre erra as datas, né? Vamos orar por isso. Gente, olha só. A gente vai falar de um negócio que a gente está com muito temor no coração, porque a única coisa que a Bíblia fala que é Senhor, além de Deus, é dinheiro. A gente não está tratando de um assunto fácil. E a gente queria orar, queria que vocês orassem por nós e orassem por vocês. Para que essa palavra caia no coração, para que os enganos caiam por terra, para que você tire a sua resistência, que você venha para esse jogo sem nada na manga, sem carta na manga, sem justificativa. A gente não vai falar da gente, a gente vai falar do que a palavra diz. E a gente sabe que isso é uma luta espiritual. Então a gente queria orar. Que orasse por nós e orasse por vocês, em nome de Jesus. Amém. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Nós somos gratos a Ti pela vida da igreja, somos gratos a Ti pela Tua revelação e pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, e o que vai ser dito aqui agora, possa entrar e encontrar abrigo no nosso coração. Todos os impedimentos, abre bem os nossos ouvidos, que todo impedimento caia agora por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que não seja a Luciana e o Willy falar, mas o Teu Espírito. E aquilo que o Senhor tem para ministrar, chega aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Para a honra e glória do Teu nome. Que possa ser edificado aqui hoje um testemunho nas nossas vidas daquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Oramos em nome de Jesus. Senhor, abre bem os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que Tu vais falar agora através da vida do Willy e da Luciana. Não deixe que haja em nós resistência, que haja rendição, para que sejamos edificados, Senhor, pela verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu não sei se vocês já viram, mas nós fizemos um mural de cartolinas ali. Vocês viram? Todos viram? Aqueles versículos eu acabei de botar eles no grupo da igreja, mas é uma experiência gostosa se chegar ali, virar a cabeça de um lado, porque tem uns que estão tortinho, tem uns que estão direitinho, mas é legal você depois dar uma lida ali. A gente não vai abordar todos os textos, né? Mas Amém. todos eles falam sobre o assunto dinheiro. Então nós tivemos esse retiro em 2003 e tinha um pastor argentino, Alejandro Rodrigues. Isso marcou tanta gente que a gente lembra o nome dele. Olha Exato. que loucura. Eu não lembro de mais nada do que aconteceu naquele retiro, mas a palavra desse camarada sobre dinheiro, a gente nunca mais esqueceu. Ele fez uma dinâmica que ele pediu para todo mundo, tinha umas 600 pessoas, ele falou, todo mundo pega um dinheiro na carteira. Aí todo mundo pegou, ele falou assim, você estava nesse retiro, você, João, você lembra dessa palavra? Tá vendo? Gente, isso marcou a gente. Eu nunca mais pensei em dinheiro da mesma forma. E ele mandou todo mundo colocar o dinheiro na cabeça, lembra disso? E todo mundo felizão, pegou o dinheiro e coloca na cabeça, né? E tá tudo bem, mãe? Isso tá estranho, mãe. Tá bom. Vocês sabem porque eu sou assim, né, gente? Sou filha dela, então. E aí ele mandou todo mundo colocar o dinheiro na cabeça e todo mundo deixou o dinheiro na cabeça, né? E ele começou a pregar sobre o assunto. E ele é missionário, ele é da Jocum, da Argentina, e ele começou a falar sobre, se eu esquecer alguma coisa, Marcela, porque a mente... E ele começou a falar sobre, assim, sobre o que o Senhor tem feito no mundo. E sobre as obras e não sei o quê. E ele falou assim, quem tem vontade de ir para a Europa? Quem tem vontade de nada? Quem tem o coração? E todo mundo, aleluia, aleluia. E o que impede? Impede, porque na hora que eu vou fazer a conta, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Por que eu não vou para a África pregar o evangelho? Por que eu não vou para a Europa? Qual é a resposta? Dinheiro. Porque eu não tenho. Então quem é que manda? Quem é governo? Quem é o Senhor? É o dinheiro. E ele falou assim que todas as vezes, e ele deu vários testemunhos, né? E ele falou que todas as vezes que Deus colocava algo no coração dele, ele podia ter 0 na carteira. Ele ia para a oração e a coisa se concretizava. E isso mudou a nossa forma, até hoje. Tanto é que a gente, quando fala de retiro, ninguém deixa de ir a retiro por falta de dinheiro. Se eu tenho algo de Deus para fazer, eu preciso levar isso em oração, porque se Deus colocou o desejo no meu coração, o Senhor vai fazer isso acontecer.
Isso mudou a nossa mente nisso. A gente era muito duro, o Willy, muito duro. O Willy casou, ele ganhava R$ 1.200 na época, que 600 era para o condomínio, só para vocês terem uma noção. E 600 era para o resto todo. E a nossa casa vivia lotada. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, se eu tenho pão com manteiga, eu vou servir pão com manteiga. Se eu tenho pão com caviar, eu vou servir pão com caviar. E a gente serviu o que tinha. E eu lembro assim, que era o que tinha e era suficiente para todo mundo sempre. E isso foi guiando a nossa vida. Eu preparei 2 palavras, uma sozinho e depois nós achamos uma gravação do Alejandro Rodrigues. Para não fazer descaradamente o que ele falou, né? A gente deu uma Nós foi mesclada. mesclando com os testemunhos, porque Mas a ele deu gente umas bases trouxe muito muitas legais. coisas do que ele falou, né? E o que a gente vai conversar hoje é sobre o dinheiro no âmbito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Primeira pergunta. É o lugar onde tem um rei, esse rei é Deus, e quem manda é ele. Sim. Reino de Deus é o lugar onde tem um rei, esse rei é o Senhor, e quem manda é o rei. A gente não foi tirado do reino das trevas e trazido para o reino do Filho do seu amor? Nós estamos dentro desse reino? Então, quem é o nosso Senhor? Sim, Tirou do império é império uma das trevas, coisa. isso. Império tem um tirano. Né? Ilegítimo. Reino tem um rei legítimo. Ok? Então, vamos lá. O reino de Deus é o lugar onde Deus é o rei e a sua vontade é obedecida. A sua vontade é obedecida. Onde ele é rei, a vontade dele é obedecida. Se eu falo assim, Deus é o meu rei, a vontade dele precisa ser feita na minha vida. Qualquer coisa fora disso é hipocrisia, religiosidade, mais o que você quiser colocar de nome. E não fique triste. Mas não é reino. A gente tem muito disso na nossa vida. É. Amém? Mas eu preciso lutar contra isso o tempo todo, né? A gente vive num tempo onde a nossa mente, a forma como a gente percebe as coisas, é completamente mundana. Né? Por exemplo, a gente está impregnado de raciocínios gregos, a forma como a gente correlaciona as coisas, né? Como a gente tem um botão secular, evangélico. O trabalho é a minha vida pessoal, minha vida secular. E quando eu vim para cá, por encontro com os irmãos, eu ligo o botão espiritual. Isso não é verdade. Tem um nome, inclusive, que chama dicotomia. Dicotomia. Né? Então, vamos lá. Dualismo. Então, a gente, sem perceber, a gente assimila a cultura do mundo, a forma de pensar, a forma de reagir. Né? E a palavra de Deus diz que a sabedoria desse mundo, está lá em Tiago 3,15, é terrena, animal e demoníaca, ou diabólica, algumas versões. Né? O humanismo leva a gente a pensar todas as coisas a partir de mim, do homem. Enquanto o padrão do reino é que todas as coisas são pensadas a partir da vontade e da opinião do Pai. A gente precisa considerar isso com muita seriedade. Né? A forma como eu tomo decisões, se ela não é bíblica, né, se ela não é pautada na palavra de Deus, nem de acordo com o Senhor pensa, de acordo com o padrão do reino, essa forma de tomar decisões é diabólica. É porque está escrito o que eu estou falando, não estou inventando. Pode parecer boa aos meus olhos, pode ter lógica, mas a Bíblia diz que não é. A conta pode até fechar, mas não é um padrão bíblico. Isso. E o instintiva, exatamente. E o que é esse padrão do reino? E o que é esse padrão do reino? Como eu vou adquirir esse padrão do reino? Tiago 3,15. A sabedoria do mundo é terrena, animal e diabólica. E o que é esse padrão do reino? Como é que eu vou adquirir esse padrão? Precisa mudar a minha mente, a forma como eu penso. Vamos no retiro, Rogério? Não posso. Por quê? Não tenho dinheiro. Vamos no retiro, Rogério? Padrão do reino. Eu vou orar. Porque se o meu pai quiser que eu vá no retiro, ele vai prover. E prover. Muitas vezes. Exatamente. A gente vai chegar aí, exatamente isso.
Não, porque esse é o caminho, é exatamente isso. Amém. E vai sempre prover. Amém. Romanos 12 diz o seguinte, irmãos. Não vos conformeis, não toma forma do mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Preciso ter a minha mente trocada. A gente teve o nosso espírito renovado quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, mas o resto, mente e carne, isso é um caminho que a gente vai percorrer. Somente pela palavra de Deus. A Bíblia traz instrução, né? Eu queria que vocês abrissem 1 Pedro 1, 18 e 19. Tem uma maneira vã que eu vivia antes do Senhor, e ela precisa ser apagada para que venha o reino de Deus na minha vida, né? Amém. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que você foi comprado, resgatado, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha só, eu vivia de uma maneira vã que eu recebi do papai e da mamãe. O que é maneira vã? Leviana, de qualquer forma, vazia. Eu preciso entender uma coisa, papai e mamãe me amam, mas eles têm legado e são humanos, e eles semeiam isso na nossa vida. E nós vamos semear isso na vida dos nossos filhos. A nossa esperança é o Cristo. O Gilberto e a Adriana vão dar testemunho em outubro, vai ter não vou dar spoiler aqui, vai ter uma apresentação da família Matias. Não é Matias, não é Silva. Ah, é Matias é só Silva. Adriana. Desculpa, Gilberto. É que Matias é tão bonito. Tá bom. Gilberto Elias da Silva. Então, da família Silva. E assim, os meninos deram testemunho e eu fico... nada disso me surpreende. Porque eu também tenho errado na vida dos meus filhos e eu sei que um dia a gente vai falar sobre isso. Errar todos vamos. A nossa luta é para errar menos. Plantar errado E todos pedir vamos. perdão do que a gente faz errado. Exatamente. A minha luta é plantar o menos Luciano e mais Cristo. Então, assim, você, papai e mamãe, acha que está fazendo tudo certo? Cai logo a ficha que não está. Amém. Vai converter a gente, as crianças. E isso é milagre, queridos. Então, assim, tem um modo vã que eu vivia, que eu preciso ser resgatada. E que eu já fui pelo sangue de Jesus. Né? E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as coisas precisam se fazer novas. Tito 2, 11, 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, olha só, a graça de Deus me educa para que eu renegue a impiedade, que é uma vida sem Deus, e as paixões mundanas, os desejos, anseios, tudo aquilo que o meu coração arde loucamente, que eu vivia no presente século, para que eu viva sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus Salvador, Cristo Jesus. Vou falar de novo, a graça me educa. A graça de Deus é um milagre, ela me educa a renegar a impiedade que há na minha vida e as minhas paixões. Eu preciso renegá-las. O homem natural, ele vive entregue à vontade dele. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, com o dinheiro que ele tem. Ele não tem governo. E isso precisa ser entregue ao Senhor. Ou então, eu vou passar de reunião em reunião e vou continuar entregue às minhas vontades. E o dinheiro está ligado a isso no fundo. Porque é com o dinheiro que eu realizo aquilo que eu quero fazer. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Sabe qual é a causa número 1 dos divórcios no mundo? Você vai falar logo primeiro disso. Sabe qual é? Dinheiro. 72% dos divórcios são por causa de dinheiro. Agora, surpresa boa também. Sabe qual é o maior causador de divisão nas igrejas? Por que as igrejas racham? O que vocês acham? Causa número 1. Dinheiro.
Não é doutrina. Não é se perde salvação, se não perde salvação. Sabe qual é o maior problema entre os irmãos hoje em dia? Eu fiz demais, eu dei demais, eu emprestei e não tive de volta. Dinheiro. Vamos lá. No casamento, divórcio. Não casa por causa de dinheiro. Vamos chegar lá. 70% das notícias de TV e periódicos, 70% das notícias de TV e periódicos são sobre dinheiro, economia e os conflitos gerados por dinheiro e economia. Por que tem guerra? Por causa de dinheiro. Porque o cara quer o espaço que tem óleo, porque não deixa passar o gasoduto, sei lá o quê. Dinheiro. E precisamos entender que esse é um assunto altamente espiritual. Dinheiro é um assunto espiritual. Crescemos com o pensamento grego, né? Eu já falei isso, de que tem o natural, o espiritual, o sobrenatural é uma coisa. E não, nós somos um ser integral. O que eu faço com a minha carne tem um resultado na minha Espiritual. mente e, consequentemente, às vezes, no meu espiritual. Se eu adulterar contra essa mulher, adultério, eu estou maculando o meu espírito e eu estou criando um problema na minha cabeça, porque se eu não confessar, eu entro num ciclo de culpa, afeta prisão, tudo. A gente é um ser só. Então não tem espiritual e secular. O meu dinheiro, ele precisa ser do Senhor, tanto quanto a minha alma, o meu coração que eu entreguei para Jesus. A minha vontade, eu rendi minha vontade para Jesus, então eu não faço o que me dá na telha, nem com dinheiro. E isso é uma luta, tá, queridos? Para todos nós. Há pouco tempo atrás eu tive uma situação que eu ia ter que colocar dinheiro para ajudar uma pessoa. E entre todas as situações que eu não queria estar, porque era uma situação muito ruim, isso veio na minha cabeça. Eu vou ter que colocar dinheiro, vou ter que tirar dinheiro do negócio que eu estou guardando para... Eu não quero. E o Senhor falava assim, mas eu estou mandando, mas eu não quero. Era um dinheiro alto. E aí eu vi meu coração como ele é miserável. Porque na hora que a gente fala que vamos ajudar, vou te ouvir, não sei o quê, mas na hora que tem que meter a mão no bolso e perder, a nossa alma aflige de todos nós. A gente pode separar religião do Estado. Isso sim. Mas eu não consigo, dentro de mim, separar o que não é do que é espiritual. Não existe isso. Eu não posso separar a minha fé das minhas atitudes. As reações com a família. Está tudo junto. As minhas ações mostram a minha fé. Tiago fala isso. O que eu faço com o meu dinheiro também precisa mostrar a minha fé. Amém. Certamente não posso separar a minha fé da minha relação com o dinheiro e com aquilo que o Senhor me dá. Porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. A Bíblia tem 215 versos que tratam sobre salvação, 218 versículos sobre fé, 500 sobre oração e 3.000 que tratam sobre dinheiro. A gente está atrasado nesse assunto, né? Exatamente. É o assunto que Jesus mais falou. É um assunto extremamente Espiritual. É o tópico mais abordado da Bíblia. Vamos lá. Esse sistema do mundo, ele não se satisfaz, ele não se contenta. Nada é suficiente, porque sempre precisa mais. Isso é ou não é espiritual? Claro que é, gente. E Salomão buscou entender isso, né? Em Eclesiastes 2:11, ele diz o seguinte: considerai todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Nenhuma perspectiva prática. Todos nós crescemos em realidades distintas. Uns com mais, outros com menos, uns com muito, outros com bem pouco. É diferente como a gente, né, lida com dinheiro. como a gente se relacionou com esse assunto durante a vida, né? Mas o fato é que, por conta das minhas experiências de vida, das suas experiências de vida, a gente passa a ter uma forma de se relacionar com o dinheiro. Uns pela satisfação, né, e falsa segurança de tê-lo, e outros pela falta, pela escassez, pela necessidade que talvez tenham vivenciado. Mas por conta de todas essas circunstâncias, né, de todas essas influências,
a gente vai recebendo ao longo da vida, né, em casa, na escola, na faculdade, né, no trabalho e até mesmo na igreja, a gente forma uma maneira mundana de se relacionar com o dinheiro. Eu quero mais dinheiro para ter oportunidades, eu quero dinheiro para poder comprar o que eu preciso, porque eu quero conforto, né? Eu quero prover melhor para minha família, eu quero pagar as contas de casa, eu quero guardar para me sentir seguro, eu quero ter um imóvel próprio, eu quero poder viajar para conhecer outros lugares, eu quero ter segurança, eu quero saúde particular, porque a pública é ruim, então precisa de dinheiro. Alguma dessas coisas é pecado? Não. Não. Ter casa própria é pecado? Não. Mas todas as coisas que a gente faz na nossa vida precisam estar debaixo do governo do Senhor. Porque o íntimo do coração, aquilo que é interior, eu não vejo. A gente vem para o encontro, irmãos, faz todo mundo cara de crente. Na hora do louvor a gente aperta os olhinhos. Todo mundo né? com cera. Cara de oração. Cara de oração, gente, a gente está vendo só o exterior. Agora, quem vê o íntimo? Só o Senhor. Só o Senhor. E Ele, meu camarada, a gente não engana. Não engana. Ele sabe quais são os nossos ídolos, quais são as nossas tendências, mas Ele conhece também as nossas necessidades, todas elas. Amém. Por isso vos digo, não andei ansioso pela nossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Isso é Mateus 6. 25 a 34. Isso aqui não quer dizer que você tem que parar de trabalhar. O Senhor trabalha até hoje e eu preciso continuar trabalhando. Mas isso quer dizer que meu coração não pode estar nesse lugar de ansiedade e de preocupação com roupa, comida e alimento. Por quê? Porque isso é o que os gentios procuram. O mundo vive desse jeito. Preciso de mais, preciso ter, preciso ser seguro. O homem no Senhor não precisa viver desse jeito. Buscai antes o reino de Deus, governo de Deus, a vida do Senhor na minha família, na minha casa, e a sua justiça, as coisas como o Senhor quer que elas sejam. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isaías 46, 3 a 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até quando o cabelo estiver branquinho, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Isso é uma palavra do Senhor, isso é uma promessa do Senhor. Ele tem nos guardado desde o ventre, olha para trás. Olha para trás. Isaías 46, 3 a 4. Isaías 46, 3 a 4. O Senhor tem feito isso. E ele diz, até quando meu cabelo estiver todo branquinho, Ele estará conosco. Ele nos levará. Qual tem sido a ansiedade da sua vida? Aonde você tem gasto o seu tempo? Aonde você tem gasto, assim, a sua prioridade? O Senhor quer nos libertar de um reino que não é dele. Amém. O dinheiro é um senhor, queridos. Ele tem governo. Só que nós somos libertos desse reino e a gente continua vivendo
como se fossem escravos. Quando jovem, né, quando eu casei, eu projetei um monte de coisas para minha vida, né? Encontrei essa jovem sensacional aqui, né? O Senhor nos deu 4 filhinhos, que maravilha. E eu pensei um monte de coisas. Quando a gente pensa no que a gente quer dar para os nossos filhos uma vida, se possível, melhor do que a gente teve, não é isso? Alguém quer dar não? Meu pai estava legal, mas eu posso baixar o padrão. É isso que a gente imagina? Claro que não. Eu quero dar mais. Eu quero viver melhor. Isso é essencialmente errado? Não. Só quando isso se torna ídolo. Amém? Oi? E a Isso esposa é vem do razoável. Senhor, Pensar assim é razoável. Ok? Só que eu posso excluir desse projeto a pergunta: e aí, Deus, como é que vai ser? O que o Senhor tem para mim, Senhor? Essa é a pergunta que não pode faltar. O que o Senhor tem para os meus filhos? Porque eu não sou capaz de realizar as coisas que eu imagino, mas Ele é. E a Bíblia diz que os planos dele são maiores dos que nós, são melhores, superiores. Eu vou nos meus ou nos dele? Sem dúvida nos dele, queridão. O que eu tenho buscado, né? O que eu tenho ensinado para os meus filhos a respeito do dinheiro? Isso é muito importante a gente considerar. Para quem eu tenho buscado, qual o propósito, no que eu tenho gasto a minha vida e o meu tempo. A gente sempre que fala sobre a viúva, né? Qual é o versículo? Você não colocou aqui. Eu não botei o texto. A viúva de Mateus 26. Mateus 26, Não, acho isso que aí é da mulher, do perfume. A viúva das moedinhas. A gente sempre fala, né? A gente tem musiquinha sobre isso, sobre a viúva, né? E ela deu tudo, né? E aquele cara e os outros que tinham dado muito dinheiro não tinham dado nem perto de nada da vida deles. E eu sempre falo com ele assim: o rico pode ser super saudável nesse relacionamento, pode estar entregando tudo, e o pobre pode ser super miserável nesse relacionamento, porque ele pode estar segurando tantas coisas com a mão dele que ele não quer perder nada, porque ele tem medo que aquilo é muito importante para ele. Da mesma forma, o rico. Porque a partir do momento que eu não pergunto ao Senhor quanto que eu tenho que dar, eu estou sendo governo. E eu estou fazendo conta. Você pode dizer que não. Mas se eu não pergunto ao Senhor qual é o valor, eu não estou colocando isso debaixo do governo dele. E essa pergunta é para o pobre, para o rico, para o que tem muito, para o que tem pouco, para o que tem mais ou menos. E a gente, às vezes, quando a gente é rico, eu sempre falo uma coisa com ele, né? Eu estava falando isso com a Yasmin e com a Maria. Eu já fui muito dura. Eu vim de uma família que não era rica, mas que, graças a Deus, não faltava nada. Nada do que era preciso. Eu estudei em colégio público, mas, assim, nunca fui abastada. E meu coração sempre foi ensinado a ser um coração vai ter retiro, eu orava, Deus provia o dinheiro. Vai ter não sei o quê, eu orava, Deus... O Senhor sempre proveu. Porque eu precisava depender do Senhor. Não tinha como depender dos meus pais. Não tinha como eles proverem mais do que eles já tinham dado. Então, eu precisava ir ao Senhor. Hoje, a gente tem condições de fazer muito mais. E hoje eu tenho muito mais medo de tomar decisão do que quando eu era mais nova. Porque hoje eu posso tomar decisão. Sem Deus. Hoje, eu posso planejar a viagem, eu posso planejar minhas compras, eu posso planejar o que eu quiser dentro do meu limite. E eu tenho falado isso com o Willi há muitos anos, né? Eu falo assim: Willi, eu não quero, quem me conhece um pouquinho de perto sabe isso, eu não quero fazer planos e falar: Senhor, vem, me abençoa. Eu quero ouvir a agenda do Senhor sobre as coisas. Para onde o Senhor quer que eu vá? Qual é a viagem que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu faça férias? É para passar férias longe? É para passar férias perto? Você pensa que José, ele viu as vacas magras e as vacas gordas, e ele poupou. Hoje, se fosse a gente vendo a quantidade do que estava entrando de recursos, a gente ia gastar tudo, ia comprar carro zero, ia fazer uma viagem sensacional. Só que José andava na agenda do Senhor. E quando a gente tem um pouco menos, a gente tem que depender. Mas quando a gente tem muito, a gente precisa continuar dependendo. Ou é tudo do Senhor, ou eu paro de falar que eu sou toda do Senhor. Porque o reino precisa vir na minha vida, precisa vir no meu coração, nas minhas escolhas. Ou Ele é Senhor, ou não é, queridos. E é uma questão de coração, né? O que tem por trás daquilo que eu entrego? Caim deu do fim da colheita
do que sobrou, mas Abel deu das primícias, né? Ele agradou o Senhor, né? E eu não fico pensando muito em questão de financeiro, mas eu fico pensando no teu tempo, na tua prioridade, na tua entrega, até onde você vai. Porque se eu, sendo rico ou pobre, tomo decisões sem perguntar ao Senhor se devo ou não fazer algo, não faz diferença o que eu tenho no banco. O dinheiro está no comando. Seja R$10 ou seja R$1.000.000. Se eu tomo a decisão sem falar, Senhor, quanto eu tenho que dar? O dinheiro é Senhor. Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo, a gente não precisa abrir, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Olha as palavras: amor, dinheiro, raiz, todos os males. Ai, que frase forte. Não, mas está escrito, não está? Deve ter alguma verdade nisso, não tem? Amor, nesse contexto, é um amor sentimental. Eu amo os meus dólares. Eu pego os meus euros, eu dou um abraço neles de vez em quando. É disso que está falando? Claro que não. Alguém ama real? Porque se amar, a gente tem que conversar, gente, francamente. É disso que está falando? Amor, sentimento? Não. Está falando de influência. O quanto esse sujeito, o dinheiro, te influencia. Qual é a influência que ele tem na minha vida? Salomão diz em Provérbios que dinheiro serve para tudo. Comprar, subornar, ajudar. Dinheiro tem um poder, um campo de ação, né? Mas dinheiro também é a causa de, número 1, de divisão familiar, de rompimento em amizade, de assassinato, de divórcio. Aí você pensa, pô, cara, mas calma aí, eu sou crente, eu sou de Jesus, Jesus é o meu Senhor. Mas vamos conversar um pouquinho mais, né? Sobre qual a influência que o dinheiro tem sobre as suas emoções e sobre as suas decisões. Alguém aí já perdeu o sono por causa de dinheiro? Mais Ou alguém? porque perdeu dinheiro em um investimento ruim ou um mau negócio? Terceiro, Vamos lá. Alguma vez você ficou aborrecido com alguém por ter gasto mal o seu dinheiro? Esposa, marido, filhos. Isso tirou o seu sossego? já perdeu a amizade porque se sentiu usado? Ou porque teve uma desvantagem financeira? Ele tem o poder de nos deprimir ou nos deixar eufóricos, né? Se você às vezes vai a um terapeuta, muita gente fala que tem gente que tem gastrite por causa de preocupação financeira, tem problema nervoso por causa de não dorme, tem insônia, úlcera, tudo por causa do estresse. Se alguém disser para você que você ganhou na Mega Sena, Bia, como é que você vai ficar? Você vai ficar feliz? Agora, o milagre é ganhar sem jogar, né, Varô? Isso aqui é milagre, né? O dinheiro tem influência sobre o nosso tempo, né? Ele decide o que eu faço com o tempo. Aqui vou dar atenção, aqui eu vou dar prioridade. O tempo que você trabalha, o tempo que você busca isso na sua vida, você precisa colocar isso diante do Senhor. Você precisa colocar isso diante do Senhor. Nós precisamos. Nós, né? Quanto tempo que eu passo com meu filho? Tempo que eu passo com meus pais idosos? Quanto tempo eu estou para estar disponível com os irmãos? Porque a justificativa é, não, Deixa eu só tenho que ler essa trabalhar. frase. Amor a dinheiro é a influência que esse tem sobre a minha prioridade. Amor ao dinheiro é a influência que isso tem sobre as minhas prioridades. Quem já mudou de cidade por causa de trabalho? Quem? Isso é pecado? Pecado não. É errado trocar de cidade por causa de trabalho? Não. Quer dizer, depende, né? Se for o que Deus quer, é bênção. Agora, se Deus não tem propósito nisso, né? Porque não é toda porta que Deus abre que é para a gente entrar. Quem entra em qualquer porta aberta é cachorro, né, gente? Abrir uma porta é de Deus. Eu até falo isso, né? Gabi, Heitor está aqui. Não. Eu estava falando para o Heitor que quando a gente era novo, as portas se abriam muito mais do que hoje, né, gente? Com todo respeito. Mas as portas de oportunidade se abriram muitas. E o Willy, ele parecia uma pipa voada, assim, ele queria entrar em todas. Eu era pipa. Era a música do Neto. E eu lembro que eu tinha tanto medo de tomar decisão sem ouvir,
que eu pedia um sinal. E o sinal era só um para todas as coisas. Eu falava assim, porque o Nelson, meu sogro, ele sempre sonhou. Deus dava muita coisa para ele em sonho. E eu falava assim, ele teve, o William, assim que a gente voltou da Inglaterra, mandaram um convite, uma carta convite para ele ser pastor de uma igreja lá. E eu lembro que ele ficou super empolgado, ele tinha acabado de vender o posto de gasolina, e eu falei assim, mas vamos orar, eu quero um sinal. Ele, não, mas não precisa de sinal, isso é uma revelação do Senhor, do Altíssimo, que você quer. Eu falei, eu quero um sinal, sem sinal eu não movo daqui. E isso deixou ele atribuladérrimo. E aí, logo depois disso, a gente andava com um pessoal muito doido do louvor de adoração, que também queria muito que ele fosse para lá, e a mesma coisa, eu falei assim, eu quero um sinal. E o sinal era só um, meu sogro vai ter um sonho em que a gente está indo embora. Não precisa nem falar para onde é. Se for para Xerém, eu vou entender que é para a gente sair. E o tempo passava e o sonho não vinha. E o William, no pai, falava assim, e aí, pai, tudo bem? Está sonhando muito? Nada? Ele, sabe que eu tenho sonhado? Sim, muito interessantes aos nossos olhos. E o Senhor não permitiu. Eu lembro quando o Evaldo saiu da Maranata, Aí eu ele me fiquei ligava. aqui com vocês. Só misericórdia. Quando o Evaldo saiu da Maranata, o Gilberto foi levado para outra congregação, outro bairro, né? E a gente ficou sozinho. O meu coração falava assim, sai. Mas o Senhor falava assim, espera. E o Evaldo ligava muito lá para casa e falava assim, e aí, Deus não falou nada contigo? E aí, vocês não vão ficar? Vocês não entendem? Tudo, vocês não estão vendo? E o Willi falava assim, eu preciso de uma palavra do Senhor. Porque você vai andar na sua fé e eu preciso andar pela fé que Deus falou comigo. Né? Eu vou dar uma pausinha aqui, vou dar o testemunho, vou parar aqui. Eu já passei por 3 falências. Eu fiquei devendo 2 pessoas. Deus e o mundo. 3 vezes. 3 vezes. E o pai do Willi falava assim, deixa eu pagar a tua dívida. E o Willi falava assim, não, essa dívida é minha e o Senhor vai prover. E a gente fazia uma oração toda noite, a gente falava assim, Deus, tudo que eu tenho é teu, inclusive as minhas dívidas. Essas dívidas são suas, tu está devendo. E o pai dele ficava assim, deixa eu ajudar, vocês estão precisando de alguma coisa? Ele sempre falava que não. Ele foi pegar empréstimo no banco, com juros assim absurdo, tudo por orgulho, porque não queria falar que não estava... Dar o braço a torcer. Mas o Senhor é legal, né? Mas nesse tempo eu joguei algumas vezes na Mega Sena. Umas 6 ou 7. Sabia? Eu lembro. Eu te contei, né? E fazia lá 6 numerozinhos, R$2, R$2,50, nem lembro quanto é que ele trouxe conta. E eu ficava com aquele negócio dentro da carteira, escondido, porque eu tinha vergonha, não queria que ninguém visse aquilo, né? E quando saiu o resultado, eu via lá na internet e ia conferir. Lá pela 6ª vez, eu falei, gente, onde eu estou botando a minha fé? Onde eu estou maluco? Para que eu oro, gente? Se eu estou botando a fé na Mega Sena. Não, e a justificativa era boa, eu vou ajudar tanta gente, eu vou abençoar tanta gente. A justificativa era sensacional, mas, gente, porque não é o problema se jogar é pecado, não quero nem entrar nesse lugar. Não é. É o meu coração. Em quem que eu estava confiando? E aí, quando eu falei, vou rasgar esse negócio, teve bilhete que eu não conferi nem o resultado. O Senhor perdoa o meu pecado, tomara que eu não tenha, para não ficar aborrecido, né? Mas eu preciso depender do Senhor. Amém. E eu sei que eu arrumei a minha encrenca sozinho, mas eu preciso do teu socorro. Aí vi um produto novo que, né, uma hora foi o Cláudio Duarte, outra hora foi uma... O Senhor sempre proveu. E aí pintava um negócio novo que eu vendia pra caramba. Na última, que foi quando a gente saiu do negócio lá que a gente tinha, apareceu um louco. Não, para aqui. O Willi estava 16 anos nesse mercado, o nome dele já estava feito, todo mundo conhecia o Coisas de Crente. Eu era, na minha opinião, é claro, né? O cara, velho. Nesse aí, nome é poder, no meu, não, né? escuta aqui. Eu achava, né? E aí o Senhor e o Brasil indo à falência, lá em 2016, 2017, assim, tudo quebrando. Aquela crise da Dilma. A crise da Dilma estava terrível. E o Nelson, e a gente devendo colégio, devendo plano de saúde, e o Nelson ia comigo no almoço, ele falava assim, deixa eu ajudar vocês, só que eu tinha uma palavra do meu marido que não era para contar nada para o pai dele. E eu falava assim, não, está tudo bem, está tudo sob controle. A lágrima furtiva rolou. A vontade de chorar na frente dele, não, e o Willi, irredutível. E eu precisei esperar, e eu orava, jejuava, orava, jejuava, orava, jejuava, orava, jejuava. E o Willi, assim, eu vinha falar, e o Nelson falando assim, eu preciso que você trabalhe para mim, eu estou pagando um funcionário muito mais do que você está recebendo na loja. Larga isso, perde isso, joga tudo isso no lixo.
Só que eram 16 anos, a gente tinha muito dinheiro em material e simplesmente assim, não dava para se desvencilhar daquilo. Aí eu lembro que uma noite, eu acho que o Zanini foi com você. E aí o Willy começou a trabalhar que nem maluco, mas assim, ele trabalhava de segunda a sexta, de 7 da manhã até 9, 10 horas da noite. E isso, ele chegava a participar da reunião, acabava a reunião, ia para o escritório. Assim, uma vida, gente, que eu não lembro, não sinto saudade, graças a Deus que o Senhor. E aí chegava no sábado, ele enfiava as caixas no lombo e ia fazer evento para levantar dinheiro para as lojas. E era assim, enlouquecedor. Aí teve uma reunião lá em casa, o Willy não estava, porque ele estava fazendo evento. E eu estava passando café, fingindo que estava tudo bem para todo mundo, feliz e contente. E o Zanini chegou para mim e falou assim... Aquela passagem que fala, né? Para você louvar o Senhor, porque essa batalha já foi ganha. Tem a música, né? Canta ao Senhor, tem até 2 Crônica 22. Para você louvar, porque aparentemente a batalha estava toda perdida. Nem tinha começado. Aí o Senhor fala, nessa batalha não terás que pelejar. Só agradecer e louvar, não sei o quê. E eu estava passando café, e eu falei, por que você falou isso? Porque Deus mandou. E eu acabei de passar café, eu fui para o meu quarto, subi, ajoelhei, agradeci, chorei. Eu falei, então isso acabou. E eu voltei, desci, e voltei ao normal, né? O Willy chegou umas 11 horas em casa, aí acordamos no dia seguinte, e eu falei, aí eu contei tudo o que tinha acontecido para ele, ele não creu. E eu falei assim, amor, o Senhor vai dar um escape. Ele falou, não acredito, eu acho que Deus vai colocar a gente para trabalhar mesmo, né? E eu continuei, passei aquele dia em jejum, era de domingo para segunda era 15 de novembro, um feriado. E eu lembro que ele acordou... 2016. De 2017. Ele acordou na segunda-feira, ele sentou na cama, ele falou assim, acabou. E eu acordei com aquele acabou dele, né? Eu falei, o que houve? Ele falou assim, então, eu estava dormindo, eu tive um sonho, que a gente estava na Mussul, no apartamento que a gente tinha antigamente, e da Mussul você via até a ponte Rio-Niterói, porque era um apartamento com uma janela muito grande, e no alto. E ele falou assim... Você viu o Rio todo até a ponte de Niterói. E ele falou assim, eu vi um tsunami entrando no Rio de Janeiro, quebrando tudo desde a ponte Rio-Niterói, e ele ia vir consumindo. E eu estava com você e as crianças todos na janela da Mussul, e Deus falava assim, eu vou destruir tudo que você construiu. E ele falava assim, que ele ajoelhava e falava assim, eu me rendo, pode destruir tudo que eu fiz. E esse foi o dia que eu me rendi. E ele falou assim, ele acordou e falou assim, amanhã eu estou colocando todos os funcionários em aviso prévio. O Senhor vai destruir tudo que eu construí. Eram 19 funcionários. Eu não sei o que vai acontecer, mas Ele vai prover. E eu lembro que foi muito difícil. E a gente foi sentar com o Nelson. E no meio dessas coisas, o relacionamento dele com o Nelson foi restaurado completamente. Porque o Deus converteu o coração do pai ao filho, do filho ao pai. E o Willy foi ajudar o Nelson, né, na empresa. E... hoje, a gente vê tudo, né? Vê o Nelson assim, com muita dificuldade com o computador, com o celular, e o Willy toma conta de tudo do Nelson, né? E ele deixou, né? Ele se rendeu ao Senhor. Eu lembro que a gente tinha uma loja que valia muito dinheiro, e veio a pandemia. E eu falava, meu Deus, a gente não vai conseguir sair dessa loja, é muito material, é muita coisa. E como é que vai ser isso? No meio da pandemia, uma pessoa passou pela loja. A loja tinha pego fogo, gente. Do lado tinha pego fogo, pegou na nossa loja. E Deus falava assim, não coloca R$1 nessa loja. Então, a gente pintou a loja, mas a loja estava horrorosa. Uma pessoa parou na frente da loja e falou assim, eu quero alugar essa loja, vou pagar o que for preciso. E a luva foi 6 vezes o valor que todo mundo... 10 vezes o valor que todos ao redor cobravam. A gente cobrou uma luva como se a loja estivesse perfeita e estivesse em tempo de vendas muito altas. E o cara aceitou pagar. Resultado, né, a minha dívida com Deus já estava paga, né? Eu já tinha pedido perdão, mas a gente pagou a dívida do banco e dos fornecedores. E hoje a gente não deve, já há muitos anos a gente não deve ninguém. Isso não tem nada a ver comigo. Isso é inacreditável, gente. Assim, era um negócio assim que você fala assim, de onde vou tirar? Eu ficava assim, Senhor, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, mas a dívida é sua, tudo que eu tenho é seu, inclusive a minha dívida. E eu lembro assim que nesse período a gente estava muito duro, porque a gente começou a ganhar salariado, salário pequenininho, e a minha sogra um dia virou, chegou lá em casa e falou assim, como é que estão os seus passaportes? Eu falei, não sei, não preciso saber, não tem dinheiro nem para viajar para Xerém, para que eu quero saber de passaporte? Ela,
Olha só, eu tenho convicção de Deus que vocês precisam de passaporte novo. Eu falei, eu não tenho dinheiro nem para tirar passaporte agora. E a gente foi tirar o passaporte, e eu lembro que eu estava com as crianças, né, porque tem que levar todo mundo, e eu estava na sala, sentada, esperando para tirar foto. A Bela ou o Pedro falaram assim, mãe, mas a gente está tirando passaporte para quê? E eu ria, eu falava assim, não tenho a menor ideia. Mas se Deus está mandando a gente tirar passaporte, eu acho que a gente vai viajar algum dia. Mas eu acho que vai já ter vencido esse passaporte, porque assim, eu tenho uma dívida impagável e eu não tenho. Tu acha que eu vou viajar com dívida? E a gente viajou. O Senhor proveu todas as coisas, como tem provido até hoje. Dinheiro não pode ser o motor principal que me leva a tomar uma decisão. Conforto, segurança, prazer, é tudo atrelado intimamente ao dinheiro. Porque eu tenho a impressão de que se eu tenho dinheiro, eu tenho essas coisas. E de que se eu não tenho conforto, segurança, prazer. Tem um poder espiritual por trás dessa influência, né? Jesus fala isso. Ou você vai servir a Deus, ou vai servir a Mamon, que significa riquezas. Esse nome é o nome da força espiritual que tem por trás do dinheiro. Mamon. Nos escritos rabínicos, Zanini, mamon significa tanto dinheiro em sentido do dinheiro mesmo, quanto as posses em sentido amplo. Essas posses são tudo aquilo que tem preço ou tudo aquilo que o ser humano possui, além do seu corpo e da sua vida. Esse poder tem influência sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida com a família, sobre a minha comunidade e sobre as nações. É ele quem diz o que eu posso, o que eu não posso fazer, ele tem prioridade, ele tem o meu tempo, ele tem as decisões e às vezes até as minhas emoções. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em Mateus 6,24, quando Jesus chama atenção para o dinheiro como Senhor, é a única vez que outra pessoa além de Deus é chamada de Senhor. Em Lucas também está, né? Ele ocupa em minha vida, o lugar que ele ocupa em minha vida pode ser bênção ou maldição. Porque depende das minhas atitudes em relação a ele. Qual o meu vínculo em relação ao dinheiro? O problema não é o dinheiro, mas a posição que eu tomo em relação a ele, né? Vai, pode passar. Vamos lá. Quando é levantada uma necessidade no grupo da igreja, você pergunta para Deus em oração qual é a sua parte nisso? Ou você considera simplesmente o seu saldo bancário? Quando tem desejo de ir a um retiro, congresso, ou algum irmão precisa ir a um retiro, um congresso, você pergunta a Deus ou ao seu extrato se você pode ajudar. Quando você quer trocar o seu celular, você consulta a Deus ou você consulta a sua carteira? Quando alguém pede dinheiro emprestado, eu pergunto qual o plano de pagamento ou empresto sem dó e expectativa de receber de volta. Quando é mais difícil de depender de Deus? Quando eu tenho sobrando ou quando está faltando? Porque é a mesma coisa. Se formos sinceros, quando que eu tenho mais dificuldade de depender de Deus? Quando eu tenho sobrando ou quando está faltando? Porque a necessidade de depender do Senhor é a mesma, se eu tenho sobrando ou se eu tenho faltando. Por que eu tenho sobrando? Porque Ele me deu para quê? Para um objetivo dEle. E se está faltando, quem fez isso? A Bíblia diz, Deus faz o pobre e o rico. Ele faz o pobre e o rico. Com propósito. Com um propósito. Se a gente for sincero nas respostas para essas perguntas, a gente provavelmente vai ficar preocupado. Tá acabando, tá, gente? Tá acabando. Está acabando, eu prometo. Não, que eu tô com medo do Mas se a gente tempo. for sincero para responder essas perguntas, a gente vai ficar preocupado com a resposta. Pode, né? O que eu faço, a minha posição em relação ao dinheiro, define o meu comportamento. Quem é Senhor, né? Se a palavra de Deus não limpar e mudar a minha cabeça, o jeito de eu perceber o assunto, eu vou continuar nesse lugar de cativeiro. Se é a verdade que nos liberta, né? E a verdade é uma pessoa, eu preciso conhecer a pessoa de Jesus. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele está plenamente representado no livro preto que a gente comumente usa de desodorante. Bota debaixo do sovaco. Generosidade, misericórdia, serviço e hospitalidade. Esses são valores do reino a respeito de dinheiro. Ser generoso é dar com liberdade, ajudar muito e sem arrependimento, sem aquele sentimento de sem peso, né? Ser misericordioso é se compadecer e pagar uma conta que não é minha.
Servir é servir com tudo, inclusive com os meus bens. Ser hospitaleiro é abrir a casa com alegria. É colocar na mesa o que eu tenho de melhor, ainda que seja pão com manteiga. Servir com o melhor que eu tenho. Porque isso é igreja. E eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso parar de tratar as coisas como se fossem minhas. Quantas vezes eu fui abençoada, gente, assim, eu conto para as meninas, né? Eu queria uma câmera fotográfica quando no Brasil era caríssimo, o Pedro era pequeno, não tinha celular. E a câmera era muito cara. E eu falei isso, Senhor, eu queria tanto uma câmera. Se eu não me engano, o iPhone saiu em 2006, o primeiro, não foi? Não Era sei. 2001, 2002. Mas eu lembro que, 2003, Pedro nasceu. Eu lembro que chegou um cara lá em casa que ele tinha uma câmera profissional. E ele, na hora de ir embora, ele falou assim, essa câmera não vai. Ele empurrou a câmera. Eu falei, mas por que não? Ele falou, porque Deus mandou te dar. Deus mandou me dar. O Senhor sempre vai prover. Só que a gente quer ser o agente que recebe a provisão. A gente não quer ser parte do agente que dá a provisão. A gente nem faz essa oração, Senhor, quem está precisando de alguma coisa? Senhor, me mostra onde o Senhor quer usar o dinheiro que é teu. Aleluia. Só que a gente quer receber. Eu não estou falando de vocês não, irmão. A gente vai lutar contra isso. Porque a nossa natureza é carnal. Ela segura tudo para si. Eu não sei como é que você se olha, se você acha que você é muito pobrezinho, mas assim, não há ninguém aqui que não possa dar alguma coisa. Não há ninguém aqui. Isso não é papo de oferta, a gente não está fazendo isso para pedir oferta. Não, gente, viu? aqui não vou pedir oferta no final. Fica Olha só tranquilo. outra coisa. O meu sogro fala um negócio de dízimo muito legal, que tem alguns irmãos que não acreditam em dízimo. Mas ele fala assim, é tudo do Senhor? Então começa dando dízimo. Pelo menos alguma coisa você está dando. Porque esse negócio de esperar alguma coisa de Deus acontecer, está sempre acontecendo, meu irmão. Meu irmão, está sempre acontecendo. Então começa com o dízimo, é só 10%, você não precisa dar tudo hoje. Mas será que no dia que ele pedir todo o seu salário, você vai entregar? Será? Eu preciso me fazer essas perguntas. Porque o tudo é tudo para todo mundo. Não é para um ou para outro. O que tem e o que não tem. E por que eu continuo debaixo desse governo? Por que eu continuo debaixo desse governo? Se é tudo do dono, do todo ouro, toda prata. Eu lembro, assim, eu sei que eu estou enchendo esses testemunhos, mas assim, eu olho para trás e só vejo a misericórdia do Senhor. Em 2014, a gente estava muito apertado, a Érica ligou e falou assim, tiveram um sonho com a gente. Eu falei, com a gente? Comigo, com você, com o Willi e com o Evaldo, que Deus quer restaurar alguma coisa entre a gente. Eu falei, mas não tem nada quebrado, não. Eu não estou sabendo de nada. Ela falou, não, Lu, Deus vai fazer alguma coisa. 2 semanas depois, ela sonha que a gente estava numa Conferência de adoração. 72 horas de adoração no sul da Inglaterra. Eu falei, Érica, isso é desejo do seu coração, você quer muito um negócio desse. Ela falou assim, não, você não acabou de ouvir a história toda. Eu entrei na internet e coloquei 72 horas de oração, sul da Inglaterra. Estava lá, Brighton, David Stent, 72 horas de adoração. Aí ela falou assim, você tem fé para ir? Eu falei, eu tenho, só não tenho fé para comprar passagem. Ela falou assim, então a gente vai orar que Deus vai prover. Eu lembro que eu orei 2 semanas. E o Senhor falou, pode comprar. Quando a gente entrou, a passagem estava uma promoção absurda. Compramos com milhas. Compramos com milhas. E a gente falou assim, E eu falei, mas eu não tenho dinheiro para ir. Porque assim, não adianta só ir, né? Precisa de euro, gente. E era libra. E o Senhor proveu. E foi assim, foi um dos melhores retiros que eu já fui na minha vida. E eu fico vendo o Senhor nisso. Na história da gente, né? Ele cuidando, ele provendo, ele... E isso é para todo mundo. Para todo mundo. Se os valores do reino são generosidade, misericórdia, serviço e hospitalidade, os valores do outro reino são avareza, mesquinhez, egoísmo e indiferença. Você pode olhar para a necessidade das pessoas e não é comigo. Não tem nada a ver com isso. Eu passei uma situação engraçada essa semana. Eu não vou me benzer não, né? Mas eu já estava preparando esse troço. Aí eu estou vindo do oculista lá, que eu tô com os olhos ruins já, indo para encontrar aluno no Shopping Tijuca. Aí tem 2 pessoas, por favor, me dá um dinheiro para eu comer. Aí eu falei, não, Jesus, é comigo. Sou eu. Fui lá no Ricos Lanches, que tinha lá no meio do caminho lá.
Dá 2 refrescos, 2 salgados, dei para eles. Falei, pronto, aqui, meu filho. Com fome você não fica mais. É a única coisa que eu podia fazer. A pessoa está falando que está com fome. Eu não posso ficar indiferente. É comigo. Tomara que eles ganhem lanche de outras pessoas. Mas a gente não pode ouvir uma necessidade de alguém. Sabe quem faz isso? É o sacerdote e o levita que passa pelo cara que está moribundo lá no meio do caminho lá. Você pode pensar que não, mas é um problema de dinheiro. Eu estou atrasado para o meu compromisso, né? Vai ter hora lá o sacrifício que eu tenho que prestar. Prioridade. Prioridade. Amém. A gente está acabando, gente. Eu não posso servir o dinheiro precisa ser meu servo. Amém? Ele precisa de um propósito, um alvo, um serviço, uma missão ligada àquele que é de fato o Senhor. Dinheiro precisa ser um instrumento do serviço do Senhor e não um fim em si mesmo. Se eu me alinhar com quem tem todo o poder, que é Ele, né? E que é maior que o dinheiro, se eu não me alinhar com quem tem todo o poder, né, e é maior do que todo o dinheiro, eu vou ser tragado e vou continuar escravo. O Senhor também diz que dele é o ouro e dele é a prata. Amém. Tem uma passagem que sempre que a gente fala assim, meu irmão, você precisa fazer isso, ou se envolver com isso, ou gastar dinheiro, ou trabalhar menos, e todo mundo usa uma frase, um versículo. A gente tem acostumado agora a ver onde está o versículo inserido. No contexto. No contexto, porque a gente tira os versículos, as passagens de contexto, né? E a passagem sobre: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar todos os que a virem, zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Eu já ouvi essa frase, essa passagem, várias vezes quando a gente fala para a pessoa trabalhar menos, ou quando a gente fala, vamos para retiro, ou vamos nos envolver nessa obra. Não, tem que construir a torre, tem que fazer a conta primeiro. Tem que fazer a conta primeiro. E não é o contexto desse texto. O contexto desse texto é: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo... No contexto, é um contexto de renúncia. Não tem a ver com se eu tenho meios. Eu não tenho meios. Você não tem meios. Eu não sou capaz. Eu preciso me render diante daquele que é maior do que eu, que é Senhor sobre todas as coisas. Esse é o contexto. Ou ele é dono de tudo, e eu preciso entender isso. Ou eu sou discípulo, e eu preciso renunciar a tudo, eu preciso fazer a conta. Do que ele está pedindo para ser discípulo? É tudo? É tudo? Dinheiro interfere, inclusive, com a nossa identidade. Eu sou o que eu faço. Isso é o que diz Mamon. Eu sou o que eu tenho. O carro fala muito de quem eu sou. Porque ele é um símbolo na nossa sociedade. Não é verdade? A nossa identidade precisa ser completamente associada àquele que amou a gente quando a gente ainda era pecador. Amém. Sabe quem a gente é? A gente é filho amado. A gente é um pecador resgatado. Essa é a minha identidade. Eu sou servo do Senhor e dos irmãos. Você pode ser doutor, e ser doutor é bom, mas essa não é a sua identidade. Pode ser a sua identidade secreta quando você vai para o serviço. Você bota lá a mascarinha, né? Não, eu digo mais, assim, tudo que você é precisa estar a serviço do reino, querido. Do médico ao lixeiro. É tudo dele. A minha vida ou é tudo ou é nada. E essa conta não é minha. Não é com a gente que vocês têm que se acertar. É com ele. E se você não consegue, não tem problema. Ele faz isso na gente. Amém. O que eu preciso é me entregar a ele todos os dias. Para ele mudar minha mente. Ele me mudar o jeito que eu lido com o dinheiro. Ele mudar o jeito que eu lido com as minhas prioridades, com o meu tempo. O Senhor quer fazer isso em nós. Isso não é obra sua. Você, na sua força, você não consegue. Mas você pode se entregar àquele.
que faz todas as coisas. A gente serve a um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Finalizando, um Deus cujo prazer é dar. Ele deu um jardim para Adão e para Eva. Ele deu instruções para Noé. Ele deu promessas para Abraão, para Isaac e para Jacó. Depois ele deu o livramento do povo do Egito. Ele deu o único filho, para que o nosso relacionamento fosse restabelecido com ele. Essa é a natureza do nosso Deus, a natureza de dar com generosidade. Acontecia muito lá em casa, de eu fazer... Hoje eu sou muito zelosa com o que eu sirvo, né? E as pessoas falam, nossa, você fez isso pra gente? Eu falei, não, eu fiz isso porque é como se eu estivesse recebendo o Senhor. Eu preciso mudar essa concepção de avaliar quem está indo na minha casa para ver o que eu vou servir. Eu vou servir porque eu posso estar recebendo anjos, querido. Eu quero dar do que eu posso dar, do melhor que eu tiver. Ah, mas vai esvaziar a geladeira, mas assim, quem enche a geladeira é fiel, querido. Aquele que dá a semente é aquele que vai te ajudar a semear, é aquele que vai te ajudar a colher. Porque estamos negociando com coisas inegociáveis. E o Senhor quer resgatar o nosso coração dessa maneira vã de viver. Desse legado de medo, de se eu der, não vou ter para mim. O Senhor proverá. Olha para trás. Não, querida, eu estou dizendo assim, o lixeiro vai catar o médico, pode operar você. Então, são profissões diferentes. Ana, eu não estou menosprezando o lixeiro. O que eu estou dizendo é que o médico, ele vai operar uma pessoa se precisar, o lixeiro não vai conseguir fazer isso. Mas eu preciso entender, eu não sou nem lixeira nem médica, eu só sou dona de casa. Mas o meu tudo precisa estar disponível para o Senhor. Se eu sei cozinhar, é com cozinhar assim que eu vou como do servir. médico e do lixeiro. Se eu sei varrer uma casa, eu vou varrer como se fosse para o Senhor. Eu não estou menosprezando o lixeiro, eu estou dizendo apenas que, independente da sua profissão, eu não tenho, meus irmãos. É tudo igual. Porque Senhor é o Senhor. O único aqui que tem valia, que é reconhecido, que é Ele. E eu preciso render tudo. Essas meninas estão lá em casa há 2 dias. Elas estão se servindo com tudo que elas fazem de talento, de artes. Isso, queridas, é entregar tudo. Elas foram ontem de noite, chegaram ontem de noite, foram escrever, colar. Eu não sei fazer isso. Mas os talentos dela... A gente até consegue, só que não vai dar para ler nada, né? Querido, eu não consigo fazer aquilo. Mas o meu talento precisa estar à disposição do reino. Eu sei cozinhar, o meu talento está à disposição. O que você faz? Isso precisa estar à disposição do reino. Ainda que no mundo tenha preço. No reino é diferente. É família. A minha mente precisa ser bíblica. Eu não respondo antes de consultar quem manda. Não avalio o que eu posso e o que eu não posso fazer com base no que eu ganho. Porque meu pai é dono do ouro e da prata. Quer dizer que eu estou pregando que a gente tem que abandonar o bom senso? Vamos todos sair daqui e comprar uma BMW de cada cor para cada um? É isso? Não. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra sobre todas as coisas na nossa vida. E a minha esposa tirou meu resuminho, porque tá tarde pra caramba. Já são 1h da tarde. Pode? Eu, na verdade, a minha conversão foi fruto de quem deu, né? Porque, de quem deu. Porque eu me converti indo no Teen Street. E meus pais não tinham dinheiro para pagar. Mas a igreja, tia Lu, tia Maristela e tia Zanini pagaram minha passagem e pagaram minha inscrição. E naquele lugar eu tive encontro com Deus. Então, a minha alma... Claro que o Senhor podia ter outros bens, mas a minha alma foi entregue ao Senhor porque a igreja deu. Aleluia. E quando a gente ouve uma palavra dessa, ela precisa desafiar a forma como a gente vive, né?
Precisa. Né? E se a gente não se enxergar, não é pelo que a gente está falando, pela palavra que você recebeu, se você se perceber avarento, mesquinho, zeloso demais, né? Tem gente que tem muito dinheiro guardado, porque isso é muito importante para que ela se sinta segura. Mas onde está a minha segurança? Não vou voltar a jogar na Mega Sena, gente, torcer para ganhar. A minha segurança precisa estar no Senhor. Deus é trabalhador. Ele fala que trabalha enquanto a gente dorme. Não é para parar de trabalhar. Ah, é pecado mulher trabalhar? Não é o nosso assunto. Preguiça é pecado, tá? Preguiça é pecado. Aquele que não quer comer, não, aquele que quer comer, trabalhe. Isso é bíblico. Aquele que não trabalha, não coma. Irmão, quer ver uma coisa simples? Não é conceito de reino. Quer ver uma coisa simples? A gente vai ter um almoço. Tem gente que trouxe 10 quilos de macarrão e tem gente que trouxe uma Coca-Cola. É pecado trazer uma Coca-Cola? Não. Só se o seu coração for avarento. Se você só pode comprar uma Coca-Cola, louvado seja o Senhor pela É a oferta da Coca-Cola. viúva. Porque a Exatamente. diferença é que a viúva deu tudo que ela tinha. E os caras estavam dando o que estava sobrando, ainda que fosse muito. E às vezes o problema não é nem dinheiro. Não quero acordar cedo para cozinhar. Não estou a fim de fazer comida esse final de semana. Queridas, nós precisamos sair desse lugar. Precisamos sair desse lugar. E se isso desafiou a sua vida e você acha que precisa se arrepender, você faz isso diante do Senhor e passa a fazer essa oração. Senhor, o que eu faço? Você não dá dízimo? Consulta o Senhor, fala, Senhor, eu vi aquele negócio todo lá. Né? Que o Senhor fala com você, querido. Amém? Queridos, acho que essa palavra ela não é de dinheiro, né? Essa palavra está falando do nosso coração. Ela está falando do nosso coração. Tem um versículo que mexe muito comigo, mexe muito com a minha esposa. Está lá em Provérbios, né? O Senhor fala assim: filho meu, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, né? O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, na verdade é um amor próprio, né? Lembra a história que eu falei aqui? Aquilo que eu creio e aquilo que eu faço tem uma distância. E para encurtar essa distância, eu tenho que morrer e me entregar. Agora, de tudo que a gente ouviu, pode ser que no teu coração agora você nem creia dessa forma. Nem creia. Eu já passei por experiências com Deus de coisas que eu não cria, mas que eu queria crer. Quando Ele me mostrou o que era ser homem, eu não queria ser aquilo. Porque eu vi um negócio, fiz uma conta e a conta era muito difícil. Mas eu comecei a orar, Senhor, então me dá vontade de ser assim. Tudo que foi pregado aqui hoje está claro na palavra, é baseado na Escritura, não tem mentira, não tem sofisma, foi muito claro. Pode ser que no teu coração não tenha mexido em nada. Então vamos orar nesse sentido, porque tanto o querer quanto o realizar precisa vir de Cristo, né? Enfim, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. A gente quer te agradecer em primeiro lugar por essa palavra que nós recebemos. Ela foi dita, foi escrita na eternidade, né? A tua palavra ela é pré-existente porque ela é espiritual. Mas o Senhor trouxe ela à vida e nos deu essa palavra, nos revelou essa palavra. Quero te agradecer pela vida do Iri, da Luciana, dos pais deles também, né? Pelas experiências de vida que eles tiveram, por eles terem sido preparados por ti para trazer essa palavra aqui. Talvez aqui entre nós esteja alguém que nem crê nessa palavra e não recebeu. Mas por ser palavra de Deus, Senhor, que ela possa frutificar, dá vontade da gente viver isso, Senhor. Nos dê essa vontade de entregar o nosso coração para Ti, Senhor. Nós temos visto, né, que essa avareza e a idolatria, ela tem destruído famílias, ela tem separado pai de filho, filho dos pais, tem separado irmãos.
tem separado igrejas, né? Tem separado casais, como ele aqui colocou. Pai, em nome de Jesus, que Mamon possa cair por terra, em nome de Jesus. Tudo isso que foi dito aqui hoje se trata do nosso coração e de edificar um testemunho do Teu reino aqui na terra. Que não haja impedimentos na nossa vida para isso, Senhor. Que a Tua palavra continue trabalhando nos nossos corações nos próximos dias. E que a completude disso, Pai, possa vir a testificar do Teu reino, da Tua glória, da Tua graça nas nossas vidas. Dá-nos essa graça da gente querer viver isso e de viver isso, Pai. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém.